Há estradas que parecem não levar a lugar algum, e há outras que se recusam a deixar você sair. A BR-113 é uma dessas. No mapa, ela é apenas uma rota secundária, cortando o interior do Paraná até desaparecer na fronteira com o Mato Grosso do Sul. Mas quem a percorre à noite diz que há algo errado com ela. Um tipo de vazio que não é apenas ausência de luz, mas de tempo. O asfalto é irregular, coberto por rachaduras que se estendem como veias, e o acostamento está tomado por cruzes enferrujadas. Cada uma tem uma história, e a maioria delas termina da mesma forma. Um motorista solitário, um pedido de ajuda e uma carona que nunca deveria ter sido oferecida. Os caminhoneiros mais antigos evitam o trecho entre os quilômetros 187 e 211. É onde, segundo os registros da polícia rodoviária, ocorrem os acidentes mais estranhos. Carros que saem da pista sem motivo, freios que falham apenas por alguns segundos, pessoas que juram ter visto alguém pedindo carona, mesmo quando as câmeras mostram a estrada completamente vazia. Em 1998, o primeiro caso registrado chamou a atenção da imprensa. Um caminhoneiro chamado Antônio Ribeiro desapareceu por 3 dias após socorrer uma mulher no acostamento. O veículo foi encontrado parado, motor ligado, faróis acesos, mas sem ninguém dentro. Quando Antônio reapareceu, estava desorientado, sem ferimentos, mas com uma frase repetida sem parar. Ela pediu para eu não olhar no retrovisor. A investigação nunca explicou o que aconteceu, mas a história se espalhou entre os motoristas, ganhando versões diferentes a cada ano. Uns falam de uma mulher vestida de branco, outros de um homem coberto de lama pedindo ajuda. Todos, no entanto, descrevem o mesmo detalhe: o frio repentino que invade o carro quando alguém para. Hoje, a BR-113 é evitada até por quem trabalha na região. A polícia prefere desviar o trânsito e há relatos de que o trecho amaldiçoado causa falhas em rádios, GPS e até marca-passos. Alguns engenheiros tentaram explicar o fenômeno com campos magnéticos subterrâneos, mas ninguém conseguiu repetir os resultados. O que é certo é que, ao cair da noite, o trecho fica deserto. Os postes de luz piscam como se reagissem a algo invisível, e o vento parece trazer vozes de lugares distantes. Há quem diga que, se você dirigir devagar o suficiente, pode ver silhuetas andando no acostamento, sombras humanas, sem rosto, que desaparecem quando os faróis as alcançam. E se por azar uma delas levantar a mão pedindo carona, o único conselho é simples: não pare, porque na BR-113 o perigo não está na curva, nem nos buracos do asfalto. Está no banco do passageiro. O segundo caso conhecido aconteceu em 2003, quase 5 anos após o desaparecimento de Antônio Ribeiro. Desta vez, a vítima foi José Mauro Fernandes, motorista veterano que transportava grãos entre Londrina e Ponta Porã. Conhecido pela calma e pela experiência, José Mauro nunca acreditou em lendas de estrada. Dizia que quem via fantasmas era quem bebia demais nas paradas. Mas na madrugada de 14 de agosto, ele aprendeu o que o medo realmente significava. Às 2h47, a central da transportadora recebeu uma chamada de rádio truncada. A voz de José Mauro estava quase irreconhecível, rouca, distorcida, ofegante. Ele dizia algo sobre uma mulher na pista e depois um pedido desesperado: se eu não voltar, não parem aqui. A comunicação caiu. O caminhão foi encontrado horas depois, tombado no acostamento do quilômetro 203, o mesmo trecho onde o caminhoneiro anterior havia desaparecido. Os vidros estavam intactos, o rádio queimado e o velocímetro travado em 87 km/h. Mas o mais estranho foi o que os socorristas encontraram dentro da cabine. José Mauro estava sentado no banco do motorista, com as mãos firmes sobre o volante, os olhos abertos, completamente conscientes, mas não falava. Nenhuma palavra. Médicos disseram que não havia trauma, nem lesão cerebral. Ele simplesmente se recusava a emitir som. Nos dias seguintes, tentou-se entender o que o havia deixado naquele estado. Exames mostraram algo impossível. Suas cordas vocais estavam vibrando constantemente, mesmo quando ele permanecia em silêncio.
Era como se uma frequência baixa ressoasse dentro dele, algo entre 18 e 19 Hz, perceptível apenas por instrumentos de precisão. Certa noite, um enfermeiro de plantão ouviu ruídos vindos do quarto de isolamento. Era um murmúrio grave, quase um zumbido. Ao entrar, percebeu que o som não vinha da boca de José Mauro, mas do vidro da janela. E ali, refletida no vidro, havia a silhueta de uma mulher, imóvel, de cabelos longos e roupas claras, olhando diretamente para ele. No momento em que o enfermeiro acendeu a luz, o reflexo desapareceu. José Mauro começou a tremer e, pela primeira vez desde o acidente, tentou falar. Mas as palavras saíram em tom gutural, distorcido, como se viessem de dentro de um rádio antigo. Ela pediu para eu não olhar no retrovisor. Na manhã seguinte, ele desapareceu do hospital. As câmeras de segurança mostram a porta do quarto se abrindo sozinha às 3h07. O leito estava vazio. Nenhum registro de saída, nenhum sinal de arrombamento. Apenas um som gravado nos monitores cardíacos. 3 batimentos longos, espaçados, seguidos de silêncio. Depois desse dia, a BR-113 ganhou um novo apelido entre os motoristas. Não era mais só a Estrada do Medo. Agora, chamavam-na de a rodovia que chama pelo nome. Durante anos, os relatos sobre a BR-113 circularam apenas entre motoristas e curiosos. Mas em 2009, um vazamento trouxe à tona o primeiro registro oficial relacionado à estrada. Um ex-agente da Polícia Rodoviária Federal, identificado apenas como Sargento M. Oliveira, divulgou uma gravação de rádio supostamente feita durante uma ronda de rotina no trecho entre os quilômetros 198 e 205. O coração do que os caminhoneiros chamavam de Zona Morta. O áudio, recuperado de uma fita cassete danificada, começa de forma banal. O som de chuva batendo no para-brisa, o ronco do motor e a voz calma do sargento relatando as condições da pista. Então, algo muda. Um ruído estranho surge no fundo, grave, pulsante, quase como uma respiração mecânica. Oliveira pergunta ao parceiro identificado como Cabral se ele ouve o mesmo som. Cabral confirma, dizendo que parece vir do rádio, mesmo estando desligado. Em seguida, a gravação fica instável. O ruído aumenta, formando uma sequência rítmica, e uma voz feminina surge, nítida, falando baixo. Você já passou por mim antes. O tom é suave, mas a voz parece próxima demais do microfone. Há um silêncio breve, seguido por Oliveira repetindo nervoso. Quem tá aí? Identifique-se. O barulho cresce até virar um estalo alto e a gravação termina abruptamente. Durante a investigação, os técnicos de áudio da PRF notaram que a fita apresentava uma interferência incomum. O espectro de som revelava ondas sobrepostas, como se 2 vozes falassem simultaneamente, uma humana e outra. Algo diferente. As variações se mantinham exatamente na frequência 18,98 Hz, a mesma que seria registrada anos depois nos estudos sobre o fenômeno. Quando questionado oficialmente, o sargento Oliveira manteve a história. Disse que, após o evento, o carro de patrulha apresentou falhas elétricas e que os 2 oficiais sentiram enjoo e dores de cabeça por horas. Cabral, o parceiro, abandonou o serviço uma semana depois. O que a PRF não divulgou, mas que o próprio Oliveira confidenciou em uma entrevista gravada anos mais tarde, foi o que aconteceu no momento exato em que a fita cortou. Segundo ele, ao olhar pelo espelho retrovisor, viu algo se movendo no banco de trás da viatura. Uma mulher sentada, de cabeça baixa, pingando água, como se tivesse acabado de sair da chuva. Ele virou-se rapidamente, mas o banco estava vazio, e no vidro lateral, por um instante, viu as marcas de uma mão molhada. No laudo final, o incidente foi classificado como anomalia eletromagnética indeterminada. Mas no rodapé do documento, escrito à mão, uma anotação discreta chamava a atenção. Evitar paradas entre 2 E's e 4 A's. Frequência ativa, voz feminina recorrente. Após esse episódio,
a PRF suspendeu rondas noturnas no trecho da BR-113. E até hoje, a gravação do caso é usada como exemplo de interferência paranormal em comunicações de rádio. Quem ouviu a fita descreve a mesma sensação: um frio que começa nos ouvidos e termina no estômago. E ao final do áudio, segundos antes do silêncio, há algo que ninguém consegue explicar. O som de uma risada distante, ecoando na frequência de um coração humano. O nome Amanda Souza apareceu pela primeira vez nas páginas de um jornal local em 2007. Tinha 23 anos, estudante de biologia e apaixonada por fotografia. Viajava sozinha de Curitiba a Campo Grande para registrar o pôr do sol em um campo de girassóis, mas nunca chegou ao destino. Seu carro foi encontrado no acostamento da BR-113, motor frio, porta do passageiro aberta e o rádio tocando estática. A polícia considerou o caso um desaparecimento comum. Não havia sinais de luta nem digitais estranhas. Só um detalhe incomodava os peritos. O para-brisa estava coberto de marcas de mão. Por dentro, todas impressas na mesma direção, como se alguém tentasse sair. Durante semanas, buscas foram realizadas na mata ao redor, sem sucesso. A única pista concreta veio de uma câmera de segurança de um posto de gasolina, cerca de 40 quilômetros antes do ponto onde o carro foi encontrado. Às 2h53 da madrugada, Amanda aparece abastecendo e conversando com o frentista. Ela parece tranquila. No minuto seguinte, um clarão passa ao fundo, como se algo cruzasse a pista a alta velocidade. Depois disso, a imagem congela por um instante e o reflexo de Amanda no vidro da bomba desaparece antes que ela se afaste. Anos depois, o frentista, já aposentado, deu uma entrevista a um programa de rádio. Disse que naquela noite, depois que Amanda partiu, ouviu alguém chamando seu nome. A voz era dela, mas vinha do meio da estrada e ecoava junto com um som grave, pulsante. Os arquivos da perícia foram reabertos em 2018, quando um grupo de pesquisadores paranormais da Universidade de Londrina decidiu estudar o caso. Eles usaram equipamentos de infrassom e microcaptação na área onde o carro havia sido encontrado. O que descobriram jamais foi publicado oficialmente, mas parte dos dados vazou meses depois. Os sensores captaram uma frequência baixa e constante, 18,9 Hz, a mesma presente nos incidentes anteriores. Ao converter o sinal em espectrograma visual, surgiu uma forma irregular, o contorno de uma mão humana, alongada, pressionando o gráfico de dentro para fora. O pesquisador-chefe, professor Mauro Stein, descreveu o fenômeno como uma manifestação acústica com intenção. Em suas anotações pessoais escreveu: "A energia não vem da estrada, vem do chão, como se algo tentasse emergir." No mesmo relatório, um dos alunos relatou ter ouvido uma voz sussurrando seu nome enquanto ajustava o microfone. Quando revisaram a gravação, o som era quase imperceptível, mas presente. As palavras diziam: "Ela ainda está voltando." A equipe encerrou o experimento imediatamente. Dias depois, Stein desapareceu sem deixar vestígios. Seu carro foi encontrado parado no mesmo trecho da BR-113, onde Amanda sumira, motor frio, porta do passageiro aberta e o rádio tocando o mesmo chiado. No painel do veículo, rabiscado com um marcador azul, havia uma frase curta, escrita em letra trêmula. Ela pediu carona. Após o desaparecimento do professor Mauro Stein e a repercussão do caso de Amanda Souza, a Universidade Estadual de Londrina decidiu suspender oficialmente todas as pesquisas de campo ligadas à BR-113. No entanto, um grupo de pós-graduandos do Laboratório de Acústica Aplicada continuou o trabalho em segredo, acreditando que as anomalias relatadas tinham uma origem física, não sobrenatural. O coordenador desse projeto clandestino era Eduardo Krause, físico especializado em ressonância de baixa frequência. Os alunos instalaram sensores ao longo de 5 quilômetros da rodovia, buscando padrões vibracionais que explicassem os acidentes e relatos de aparições. Nos primeiros dias, nada além do esperado: ruído de tráfego, variações térmicas, interferência eletromagnética. Mas na quarta madrugada de observação, algo aconteceu.
Os sensores registraram uma sequência de pulsos perfeitamente regulares, com intervalos de 3,07 segundos, idênticos aos batimentos cardíacos humanos. As ondas vinham do subsolo e a intensidade aumentava à medida que a equipe se aproximava do quilômetro 203. Krause descreveu o fenômeno como uma frequência viva. Disse que o som não apenas se propagava, ele reagia. Quando os pesquisadores desligaram os gravadores, o ruído aumentou sozinho, como se respondesse à ausência de escuta. Ao religarem os aparelhos, o som cessou. Durante a análise posterior em laboratório, o espectro de áudio revelou algo ainda mais estranho. Havia um padrão de modulação que se repetia no meio das ondas sonoras, um formato semelhante a uma assinatura vocal humana. Quando filtraram o som, surgiu uma voz rouca, feminina, quase um sussurro. Vocês voltaram. A equipe entrou em pânico. Um dos alunos, identificado como Henrique Palas, abandonou o projeto naquela noite e se recusou a comentar o ocorrido. Krause, porém, persistiu. Dias depois, ele enviou um relatório confidencial à reitoria, sugerindo que a BR-113 não era apenas uma via terrestre, mas um condutor acústico, um tipo de amplificador natural para frequências humanas abaixo do limiar da audição. Ele acreditava que o asfalto, por causa da composição geológica do solo, uma mistura incomum de basalto e arenito, funcionava como uma gigantesca câmara de ressonância subterrânea. Mas o que ele escreveu no parágrafo final do relatório foi o que selou o destino da pesquisa. A frequência não está apenas no chão, está se movendo, está procurando novos condutores. Na noite seguinte, o laboratório foi encontrado completamente vazio. Equipamentos queimados, servidores corrompidos e um único arquivo de áudio intacto. O título, BR-103-03-07 WAV. Quando os técnicos ouviram o conteúdo, descreveram o som como algo entre um choro e um motor falhando. No segundo 87, uma voz feminina repete lentamente a mesma frase 3 vezes. Eu só queria chegar em casa. Depois disso, silêncio total. E ao final da gravação, um bip curto, idêntico ao de um monitor cardíaco. Os registros da BR-113 voltaram a ganhar destaque em 2012, quando caminhoneiros começaram a relatar a presença de uma figura masculina andando no acostamento durante as madrugadas. As descrições eram consistentes. Um homem alto, vestindo roupas antigas, sempre caminhando de costas em silêncio, com passos lentos e compassados. Nenhum dos relatos o viu de frente, e todos que tentaram se aproximar afirmaram que o rádio do veículo começou a chiar, seguido de uma súbita queda de temperatura dentro da cabine. O primeiro vídeo da suposta aparição surgiu em um fórum de caminhoneiros. A gravação, feita por uma dashcam, mostra a estrada envolta em neblina. À distância, uma silhueta surge andando na faixa da direita. Quando o veículo se aproxima, a figura parece travar por um instante e, em seguida, girar a cabeça para trás. Um movimento impossível, como se os ossos do pescoço se dobrassem ao contrário. O vídeo viralizou e foi analisado por especialistas em edição digital, que não encontraram cortes, sobreposição ou manipulação visível. Mesmo assim, a filmagem foi descartada oficialmente como fraude. No entanto, uma cópia do vídeo enviada anonimamente à imprensa trazia um detalhe adicional: o áudio original, removido na versão pública. Durante os segundos finais, enquanto a figura se vira para a câmera, uma voz surge no som ambiente, baixa, mas nítida. Não é um grito nem um ruído do motor. É uma frase curta, masculina, dita em tom natural. Ela ainda está no banco do passageiro. A frase provocou curiosidade imediata, e o caso foi investigado por uma equipe do Instituto de Criminalística de Curitiba. Eles analisaram a região do vídeo e descobriram um detalhe perturbador. Aquele ponto específico da BR-113 havia sido palco de um acidente fatal em 1972. O motorista de um caminhão colidiu com uma árvore após parar para dar carona a uma mulher. O corpo dele nunca foi encontrado, mas testemunhas afirmaram que o homem saiu andando da cena, de costas. Os arquivos do caso foram arquivados por falta de provas,
mas o laudo de necropsia do corpo da caroneira, registrado dias depois, traz uma observação incomum do legista. Lesões compatíveis com impacto e exposição prolongada a vibrações sonoras. Cavidade torácica ressoando em frequência anormal. Quando o vídeo foi comparado a fotos antigas do acidente, um padrão se revelou. A roupa usada pelo homem da filmagem, jaqueta marrom, calça de brim e botas pretas, era idêntica à do motorista morto em 1972. Desde então, motoristas relatam que, ao cruzar o trecho entre os quilômetros 204 e 206, percebem pelo retrovisor um vulto acompanhando o veículo andando de costas, no mesmo ritmo da velocidade. Alguns dizem que, se o carro para, o vulto também para, e que, por um breve segundo, antes de desaparecer, ele ergue a mão, apontando para o banco ao lado do motorista. Nenhum relato menciona o que acontece com quem decide olhar para o lado nesse momento. Mas há uma frase repetida em quase todos os depoimentos. Quando ele passa, o rádio para. E o coração também. Em 2013, um caso envolvendo um ônibus intermunicipal consolidou de vez a reputação maldita da BR-113. A empresa Viação Serrana fazia a rota noturna entre Londrina e Dourados há décadas, até a madrugada de 21 de maio, quando o veículo identificado como prefixo 475 simplesmente desapareceu dos radares por 11 minutos inteiros. Segundo o tacógrafo, o ônibus trafegava a 89 km/h quando a comunicação via rádio cessou. A central tentou contato diversas vezes, sem resposta. Quando o sinal retornou, o motorista, Agenor Duarte, parecia confuso e desorientado. Dizia que o relógio do painel havia travado em 3:07 e que todos os passageiros estavam dormindo profundamente. No entanto, o relato das testemunhas, coletado dias depois, contradiz essa aparente calmaria. Cada um dos 22 passageiros afirmou ter vivido o mesmo sonho durante os minutos de apagão. Estavam dentro do ônibus, mas o motorista havia desaparecido. A estrada estava deserta e uma mulher de vestido branco caminhava entre as poltronas pedindo carona. Ela falava como se já estivesse no ônibus, contou uma passageira. Dizia que precisava voltar para casa. Quando acordaram, todos sentiram um frio extremo, apesar do ar-condicionado estar desligado. O motorista relatou ter visto a mulher em pé no acostamento logo antes da falha elétrica. Disse que ela levantou a mão e, por reflexo, ele tocou na buzina. Nesse instante, as luzes do ônibus piscaram e tudo ficou escuro. O mais assustador veio do registro do GPS interno. O sistema mostrou que o ônibus saiu brevemente da rota, desviando-se para uma estrada lateral inexistente, um caminho que termina abruptamente em meio à mata. Quando equipes foram enviadas ao local, encontraram uma estrada de terra parcialmente soterrada, coberta de raízes e lama seca. No fim dela, havia uma antiga placa enferrujada, Rodovia Federal BR-113, desativada, 1949. Peritos determinaram que o solo havia sofrido afundamento há mais de 70 anos. Mesmo assim, marcas recentes de pneus foram encontradas ali, como se o ônibus realmente tivesse passado. Dias depois, um dos passageiros enviou à imprensa um áudio gravado em seu celular. O arquivo, com pouco mais de 40 segundos, capta o barulho do motor e o chiado da chuva, seguido de um murmúrio feminino quase imperceptível. Obrigada pela carona. Os técnicos que analisaram a gravação garantiram que o som não veio do interior do veículo, mas de fora, em movimento paralelo ao ônibus. A empresa encerrou definitivamente a rota noturna na BR-113 após o incidente. No relatório interno, arquivado em sigilo, uma observação escrita à mão pelo gerente de operações resume o medo que se instalou entre os motoristas. Não é a estrada que desaparece, é o tempo. Desde então, motoristas de ônibus evitam o trecho e, quando o inevitável acontece, juram ouvir uma voz feminina sussurrando perto da janela, sempre do lado do passageiro, sempre no mesmo horário. Nem todos que cruzam a BR-113 à noite desaparecem. Alguns voltam, mas nunca do mesmo jeito. 3 sobreviventes de incidentes diferentes aceitaram falar em 2019 com o jornalista Paulo Salles,
para um documentário independente que nunca chegou a ser lançado. As gravações foram recuperadas anos depois, encontradas em um HD externo dentro de um depósito abandonado em Londrina. O primeiro depoimento veio de Marcos Tavares, caminhoneiro há mais de 20 anos. Ele contou que, em 2015, trafegava pelo quilômetro 205, quando viu uma mulher parada no acostamento acenando. Era magra, molhada, devia ter uns 30 anos, estava com uma bolsa e olhava fixo para mim, relatou. Senti um arrepio e, quando olhei de novo, ela estava sentada do meu lado, nem vi quando entrou. Marcos perdeu o controle do caminhão e acordou horas depois, sem ferimentos, a 50 quilômetros de distância. Disse que o rádio ainda estava ligado, tocando estática, e que ouviu uma voz feminina sussurrando em meio ao chiado. Você não devia ter olhado. A segunda testemunha, Rita Carvalho, era taxista e fazia o trajeto noturno entre Cianorte e Guaíra. Em 2017, pegou um passageiro que pediu para ser deixado onde a estrada faz curva e o vento muda de lado. Durante o trajeto, o homem falava pouco, mas parecia observar o retrovisor com interesse. Quando parei o carro, ele não estava mais lá, só o cinto ainda preso, balançando. Rita afirmou que, no instante em que percebeu o desaparecimento, o rádio acendeu sozinho, mesmo desligado, e uma voz masculina perguntou: "Você também vai me deixar aqui?" A terceira e última gravação foi de Eduardo Lima, motorista de aplicativo que tentava cortar caminho pela BR-113 após uma corrida mal programada. Segundo o áudio, Eduardo parou para ajustar o GPS e ouviu batidas leves na janela. Achei que fosse alguém pedindo ajuda. Abri a porta, mas não tinha ninguém. Só vi o farol do meu carro refletido num rosto no vidro do retrovisor. Ao ser encontrado no dia seguinte, Eduardo apresentava sinais de choque térmico e falava em tom desconexo. Médicos relataram que ele sofreu um tipo de alucinação acústica, mas seus exames mostraram algo incomum. O ritmo cardíaco estava sincronizado com uma frequência sonora de 18,98 Hz, a mesma identificada nos estudos anteriores. Curiosamente, todos os sobreviventes relataram o mesmo fenômeno antes de perderem a consciência. Um som de fundo semelhante a uma respiração profunda, que crescia em volume até o corpo inteiro vibrar, seguido por um silêncio absoluto. E todos acordaram na mesma hora, 3h07 da manhã. As entrevistas de Paulo Salles nunca foram transmitidas. Ele desapareceu um mês depois, enquanto viajava para coletar novas imagens da rodovia. O carro dele foi encontrado intacto, com o motor ainda quente e a câmera ligada. A última gravação termina com a voz do próprio repórter, ofegante, dizendo: "Eu vi o que eles viram. Ela ainda está pegando carona." Em 2020, uma denúncia anônima trouxe à tona documentos confidenciais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DNIT, que indicavam tentativas frustradas do governo de restaurar o trecho da BR-113 entre os quilômetros 187 e 211. O objetivo era simples: eliminar o risco de acidentes e reabrir o fluxo de veículos na rota. Mas as obras foram interrompidas 3 vezes, sempre da mesma forma: máquinas desligando sozinhas, operários desaparecendo e relatórios que terminavam em silêncio absoluto às 13h07. Os arquivos datados de 1996 a 2018 mostram que o DNIT já tinha ciência das anomalias da rodovia. Um relatório interno classificado como nível vermelho descreve ocorrências acústicas anômalas e interferência eletromagnética persistente. O texto prossegue: sensores de proximidade indicam movimentação em subsolo, sem fonte identificável. Estrutura geológica instável, com reverberação contínua semelhante a batimentos. Um engenheiro responsável pela primeira tentativa de pavimentação, Valdemir Couto, escreveu um diário que nunca foi divulgado oficialmente. Nele descreve a madrugada em que ouviu o som vindo do chão. O solo vibrava como se respirasse. A escavadeira afundou meio metro sem resistência e o operador disse ter ouvido alguém chamar seu nome debaixo da terra. O operador desapareceu horas depois e a obra foi suspensa.
Nas décadas seguintes, novas equipes foram enviadas com tecnologia mais avançada. Mas todos os projetos falharam. O segundo relatório de 2004 menciona a utilização de sensores sísmicos para detectar cavidades subterrâneas. O resultado foi aterrador. O mapeamento revelou o desenho de uma estrutura linear perfeita, idêntica ao traçado da BR-113, a 10 metros abaixo da superfície. Em outras palavras, havia uma estrada enterrada sob a estrada. Geólogos confirmaram que o material encontrado era asfalto antigo, datado de meados da década de 1940. O mais inquietante é que essa via antiga terminava exatamente onde ocorreram os maiores números de acidentes e desaparecimentos. O quilômetro 203. No terceiro e último relatório de 2018, uma equipe tentou acessar o trecho subterrâneo. Um vídeo gravado por câmeras corporais mostra o momento em que um dos técnicos desce por uma fenda no solo. Ele anda por cerca de 50 metros até encontrar algo que parece uma placa de trânsito corroída, coberta por ferrugem. A câmera aproxima e revela o que está escrito: Rodovia Federal BR-113, inauguração 1949. Minutos depois, o som ambiente é engolido por um zumbido grave e a imagem fica preta. O vídeo termina com um ruído que parece uma respiração profunda e 3 batidas secas. Nenhuma das pessoas envolvidas na missão foi vista novamente. O DNIT encerrou o caso sob a justificativa de colapso de solo e perda de comunicação. Mas os registros de monitoramento de vibração da região continuaram a ser coletados automaticamente pelos sensores, e todos mostram o mesmo padrão repetido até hoje: uma pulsação subterrânea contínua, com intervalo exato de 3,07 segundos. Em 2021, um grupo de exploradores independentes decidiu investigar as ruínas da antiga BR-113 com base nos relatórios vazados do DNIT. Eram 4 integrantes, 2 geólogos, um documentarista e um técnico de som. Eles se apresentavam no YouTube sob o nome de Projeto Linha Morta e ficaram conhecidos por investigar locais abandonados e supostamente assombrados. Nenhum deles imaginava que essa seria sua última transmissão. As gravações encontradas posteriormente mostram o início da expedição com normalidade. O grupo utiliza drones para mapear fissuras no asfalto e uma delas leva a uma cavidade com ar frio saindo de dentro, como se houvesse ventilação subterrânea. Ao descer com lanternas, descobrem um corredor estreito, revestido de concreto rachado e marcas de pneus fossilizadas. Os primeiros registros de voz são entusiasmados. Um dos geólogos comenta: "É impossível. Essa estrutura é uma duplicata exata da estrada de cima." A temperatura, no entanto, começa a cair bruscamente e o som ambiente fica distorcido. O técnico de som nota uma frequência contínua nas gravações, algo próximo a 19 Hz, tão baixa que causa tontura. No áudio, é possível ouvi-lo dizendo: "Não é interferência, isso está vindo do chão." À medida que avançam, encontram uma placa metálica caída no chão. A câmera foca nas letras corroídas: Rodovia Federal BR-113, desativada 1949. Logo adiante, surge um túnel lateral. O documentarista insiste em explorá-lo, apesar da hesitação dos outros. Ao entrar, as lanternas oscilam. O som do gerador começa a falhar e a gravação capta um ruído idêntico a um batimento cardíaco amplificado. De repente, as vozes cessam. O vídeo continua gravando apenas ruídos metálicos e passos. Em seguida, algo ecoa. Uma voz feminina, distante, mas nítida, dizendo: "Vocês chegaram tarde." A câmera vibra, perde o foco e cai no chão. Por alguns segundos, o vídeo mostra apenas botas se afastando lentamente, até que uma sombra cruza a frente da lente. Um rosto surge por um instante, o de uma mulher pálida, com olhos escuros e expressão neutra, olhando direto para a câmera. A transmissão termina abruptamente às 03h07. Semanas depois, equipes de resgate encontraram parte dos equipamentos dentro da fenda. Não havia sinais dos exploradores. O material recuperado foi analisado por técnicos da polícia científica.
Os sensores de som continuaram registrando vibrações mesmo após o desligamento das câmeras. O relatório concluiu que o ruído persistente, captado por quase 7 horas seguidas, formava um padrão semelhante à respiração humana, lenta, regular, acompanhada de uma pausa precisa a cada 3,07 segundos. E, no minuto final do arquivo, quando todos os aparelhos já estavam desconectados, a gravação voltou a captar uma voz. Era feminina, calma, mas distante. Ainda há lugar no banco da frente. O desaparecimento do grupo Linha Morta gerou uma onda de curiosidade e medo. Investigadores independentes começaram a visitar o trecho interditado da BR-113 em busca de provas. Foi assim que o radialista amador Nelson Rigg fez uma das descobertas mais perturbadoras ligadas à rodovia. Um rádio antigo, dos anos 1970, encontrado no interior de um carro carbonizado dentro da antiga estrada subterrânea. O rádio estava conectado a uma bateria improvisada e, surpreendentemente, ainda funcionava. Nelson, apaixonado por eletrônica, levou o aparelho para seu estúdio caseiro em Londrina e ligou-o à mesa de som. No início, tudo o que se ouvia era chiado, intercalado por uma frequência grave, constante, próxima de 18,9 Hz, um som quase físico que fazia o ar vibrar. Mas às 3h07 da madrugada, o sinal mudou. Do ruído começou a emergir uma voz feminina, rouca, oscilando entre clareza e distorção. Ela dizia: "Vocês não deviam ter me deixado lá." Nelson acreditou que era uma transmissão antiga e passou a gravar todas as sessões. No total, captou 7 transmissões diferentes, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma voz. As mensagens pareciam vir de pessoas distintas, homens, mulheres, até crianças, mas todas tinham algo em comum. Falavam como se estivessem dentro de um veículo em movimento. As gravações variavam entre gritos, choros e ruídos de freios. Em uma delas, uma mulher dizia claramente: "Ele não quis parar. Agora ele dirige para sempre." Técnicos em som analisaram os arquivos e descobriram que as vozes não vinham de uma transmissão de rádio convencional. Eram gravações residuais, ecos de ondas eletromagnéticas armazenadas no próprio metal do aparelho. Em teoria, o rádio funcionava como um gravador involuntário, reproduzindo fragmentos de sons captados décadas antes. Mas o mais assustador foi a 7ª transmissão. Às 3h07 em ponto, o rádio ligou sozinho. O som do motor de um caminhão encheu o estúdio, seguido por uma respiração pesada. Então, uma voz masculina, calma, cansada, começou a narrar algo que Nelson reconheceu de imediato. Ela pediu para eu não olhar no retrovisor. Era a voz de Antônio Ribeiro, o primeiro caminhoneiro desaparecido em 1998. O registro original de sua voz constava no arquivo da transportadora, e a comparação de timbre confirmou 99,8% de compatibilidade. A gravação termina abruptamente com o ruído de uma batida forte e um silêncio profundo. Mas nos segundos finais, há algo quase inaudível, uma risada abafada, logo seguida por um último sussurro. A mesma voz feminina de antes, agora mais próxima, dizendo: "Eu avisei." Nelson Rigg tentou desligar o rádio, mas o botão de energia não respondia. O som grave se intensificou até os vidros do estúdio vibrarem. Ele fugiu, deixando o equipamento ligado. No dia seguinte, o vizinho relatou ter ouvido o rádio tocando sozinho por horas, mesmo com o prédio sem energia elétrica. O aparelho nunca mais foi encontrado, mas há quem diga que, ao sintonizar a frequência 103.07 FM, nas madrugadas mais frias, é possível ouvir o mesmo chiado. E entre o ruído, uma voz repete em tom sereno: "Você me reconhece, não é?" Pouco tempo depois da descoberta do rádio por Nelson Rigg, começaram a surgir relatos em cidades próximas à BR-113 sobre uma emissora fantasma. Motoristas noturnos afirmavam sintonizar acidentalmente uma estação que aparecia apenas por alguns minutos entre as 3 e 4 horas da manhã, sempre na mesma frequência, 103.07 FM. No início, o som era apenas estática, um ruído branco de baixa vibração,
Mas conforme o volume aumentava, o chiado se transformava em uma música antiga, lenta, com um timbre de vinil arranhado. Nenhum aplicativo de identificação conseguiu reconhecer a canção, e no fundo, quase escondida entre os acordes, havia uma voz feminina murmurando palavras desconexas. O radialista Rogério Kelm, de Maringá, foi o primeiro a gravar a transmissão completa. Ele percebeu que a música se repetia em looping e que, a cada repetição, a voz ao fundo ficava mais clara. Após 6 minutos, a melodia cessava e a voz dizia pausadamente: "Você me deixou no acostamento." A gravação foi analisada por técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, que confirmaram que não havia sinal ativo registrado nessa frequência em nenhum raio de 100 quilômetros. Ainda assim, a transmissão existia e apresentava uma característica incomum. A potência de emissão era inversa, como se o sinal viesse de múltiplos pontos ao mesmo tempo, convergindo para os rádios dos ouvintes. Nos dias seguintes, Rogério recebeu dezenas de mensagens de motoristas afirmando terem ouvido o mesmo conteúdo, mas com pequenas variações. Em algumas gravações, a voz dizia frases diferentes como: "Você prometeu voltar. A estrada lembra o seu nome. Você ainda ouve o que não devia." Todos os relatos tinham algo em comum. Os ouvintes experimentavam sintomas físicos durante a transmissão: náusea, tontura e, em alguns casos, batimentos cardíacos sincronizados com o ritmo da música. Um médico que analisou o caso explicou que as ondas de 18,98 Hz, identificadas nas gravações, podiam interferir no sistema nervoso e causar a sensação de presença. Mas os técnicos da Anatel notaram outro detalhe. Quando convertida em imagem, a frequência 103.07 formava visualmente uma onda dupla, idêntica a um gráfico de eletrocardiograma. As investigações oficiais terminaram sem conclusão, mas o radialista Rogério decidiu continuar monitorando a frequência. Em 17 de novembro de 2021, às 3h07 exatas, ele captou uma nova transmissão, desta vez sem música. Era apenas uma voz feminina, nítida e calma, falando diretamente com ele. "Rogério, obrigado por me ouvir." A voz repetiu a frase 3 vezes. Em seguida, o som cessou e o rádio queimou, derretendo os cabos de energia. Horas depois, os colegas de emissora foram até a casa de Rogério. Encontraram o estúdio completamente silencioso. O relógio digital marcava 03h07 e o microfone do radialista estava ligado, transmitindo para o vazio. No arquivo gravado, havia apenas uma linha de som contínuo. Mas quando ampliaram o espectrograma, perceberam que o ruído formava o contorno perfeito de uma mulher acenando, como quem pede carona. E no canto do gráfico, quase invisível, estava o número 1949. Quando os relatos sobre a frequência 103.07 FM se tornaram públicos, um grupo de físicos e engenheiros de som do Instituto Federal de Tecnologia do Paraná decidiu estudar o fenômeno sob um ângulo científico. O projeto, chefiado pela doutora Lívia Hauer, recebeu o nome de ciclo sonoro, e sua hipótese inicial era audaciosa, de que o som captado na BR-113 não era aleatório, mas repetição temporal de energia acústica humana. As primeiras análises mostraram que todas as gravações provenientes da rodovia compartilhavam uma assinatura sonora idêntica. Ondas com o mesmo intervalo de 3,07 segundos e uma variação mínima na amplitude, o que indicava consistência biológica, como se a própria estrada estivesse emitindo batimentos. Durante as experiências, a equipe usou microfones sísmicos e câmeras térmicas posicionadas ao longo do trecho interditado. As medições revelaram algo extraordinário. Os picos de vibração coincidiam exatamente com os horários em que testemunhas afirmavam ter visto as aparições. Cada vez que o som se intensificava, as câmeras captavam flutuações de calor humano, figuras efêmeras que surgiam e desapareciam em frações de segundo. Mas a descoberta mais intrigante ocorreu quando o técnico de áudio Jair Furlan decidiu reproduzir uma das gravações em velocidade invertida. O som, antes disforme, revelou um padrão de fala, e o que parecia apenas ruído
agora se tornava uma frase fragmentada, repetida em ciclos. O corpo é só um eco. Lívia Hauer, ao comparar essa gravação com outras, percebeu que todas formavam variações dessa mesma mensagem. Algumas diziam: o eco quer voltar. O corpo ainda fala. O som lembra. A equipe começou a teorizar que a BR-113 funcionava como um ressonador natural, um espaço onde frequências de vida e morte coexistiam, uma fronteira acústica entre o físico e o imaterial. Nos relatórios internos, Hauer escreveu: o som parece ter consciência de quem o escuta. Quando há medo, a frequência aumenta. Quando há silêncio, ela se prolonga. Certa noite, enquanto revisava as gravações, os sensores começaram a captar ondas mais fortes do que o normal. O gráfico mostrava pulsos sobrepostos, como se algo ou alguém estivesse tentando se comunicar por meio do ruído. Então, às 3h07, o espectrograma mudou de forma, desenhando o contorno nítido de uma figura humana. Os computadores congelaram. O som cessou abruptamente e todos os equipamentos desligaram simultaneamente. Quando voltaram a funcionar, uma nova gravação havia surgido sozinha no sistema. O arquivo tinha o nome ciclo-final.wav. O conteúdo era perturbador. Uma voz feminina, calma e sem emoção, repetia por 187 segundos a mesma frase, em tom quase hipnótico. O som encontrou o corpo. Após esse incidente, o Instituto suspendeu as pesquisas. Os relatórios foram confiscados pelo governo federal sob alegação de risco à saúde pública. Mas uma cópia não oficial vazou meses depois. Na última página, há um trecho manuscrito por Lívia Hauer, aparentemente escrito às pressas. O ciclo não termina. Ele apenas muda de condutor. O jornalista Paulo Salles, que havia entrevistado os motoristas sobreviventes anos antes, decidiu retomar a investigação da BR-113 após o vazamento da teoria do ciclo sonoro. Determinado a revelar o que o governo tentava esconder, ele planejou uma transmissão ao vivo, direto do trecho interditado, no exato horário em que a frequência se manifestava. A ideia era simples: registrar o fenômeno em tempo real e provar que não passava de histeria coletiva. Sua última transmissão aconteceu na madrugada de 12 de março de 2022. O vídeo começa com Paulo dentro de seu carro, estacionado no Camry 203. Ele fala com um tom confiante, quase irônico. São 2h58 da manhã, e até agora nada além de vento e as promessas de fantasmas. Por alguns minutos, o áudio é apenas o som do motor e o zumbido dos grilos. Então, o relógio do painel marca 3h07 e o rádio do carro liga sozinho. O rosto do repórter muda. A transmissão começa a falhar, mas o áudio ainda capta uma respiração constante, próxima do microfone. Paulo tenta desligar o veículo, sem sucesso. Aos 3 minutos e 27 segundos do vídeo, uma voz feminina surge. Ela ainda espera no acostamento. O jornalista fica imóvel. O reflexo no vidro lateral mostra algo no banco do passageiro. Uma silhueta pálida, com o cabelo grudado no rosto e os olhos fixos no horizonte. Ele começa a rir nervosamente, tentando racionalizar. Ok, isso é algum tipo de interferência, uma brincadeira, diz ele, virando a câmera para o lado. Mas quando a imagem se ajusta, o banco está vazio. Mesmo assim, a voz continua, agora mais próxima. Obrigada por voltar. O som do vento se transforma em um zumbido grave. O vídeo treme e a transmissão é interrompida. No dia seguinte, o carro de Paulo foi encontrado a poucos metros do acostamento, motor ainda quente, faróis acesos, mas sem ninguém dentro. O microfone estava conectado, gravando. A gravação dura exatos 187 segundos, o mesmo tempo do arquivo Ciclo Final WAV. Nela, o jornalista respira com dificuldade enquanto algo bate do lado de fora do carro. Então ele sussurra com voz trêmula. Ela quer que eu conte a história. O som a seguir é um estalo, como vidro quebrando, e depois uma voz feminina que repete, quase em tom de lamento. Você já contou. A gravação termina com 3 batidas espaçadas e o ruído de um motor acelerando sozinho.
O laudo pericial afirma que não havia sinais de luta, nem impressões digitais, além das de Paulo. Mas os sensores sísmicos da região registraram, exatamente naquele horário, um pico de vibração subterrânea, com o mesmo padrão cardíaco das medições anteriores, 3,07 segundos por pulso. Desde então, o vídeo nunca mais foi encontrado nos servidores originais. Mas, segundo relatos, às madrugadas de sexta-feira, o arquivo reaparece sozinho nos sistemas de transmissão de rádios comunitárias da região. Sempre começa no mesmo ponto. Paulo olhando pela janela dizendo calmamente: "Ela está no banco do passageiro." Com o desaparecimento de Paulo Salles, a BR-113 voltou ao centro das atenções, não apenas como um caso de mistério, mas de culto. O jornalista investigava uma linha de pesquisa que poucos levaram a sério: a teoria de que a estrada fora construída sobre um antigo campo de rituais. Uma hipótese que ganharia força depois da descoberta dos chamados registros de fundação, encontrados nos arquivos históricos de Ponta Porã. Entre os documentos, havia um relatório datado de 1948, assinado pelo engenheiro Arthur Benício de Vasconcelos, responsável pela abertura original da rodovia. No texto, ele descreve uma série de atrasos causados por anomalias do terreno e sons subterrâneos. Mas o anexo final era o mais perturbador. Uma lista de 9 trabalhadores mortos durante as obras, todos em circunstâncias idênticas: paralisia súbita e hemorragia auditiva. O relatório menciona que, antes do início da construção, a região abrigava um pequeno cemitério rural, utilizado até o final do século XIX para enterrar vítimas de febre amarela. Quando o terreno foi escavado, corpos foram removidos às pressas e soterrados nas margens da estrada. Alguns dos ossos apresentavam inscrições e símbolos gravados, marcas em espiral, repetidas em intervalos de 3,07 centímetros. O documento ainda cita uma carta enviada por um padre jesuíta que vivia na região na década de 1890. O texto é curto, mas enigmático. A estrada foi aberta onde o chão já falava. Enterraram o que jamais devia ser interrompido. O som guardará memória. Décadas mais tarde, arqueólogos confirmaram a autenticidade dos documentos. Mas o que realmente chamou a atenção foi uma fotografia anexada ao processo original de fundação da BR-113. Nela, os operários aparecem ao lado de uma cruz de madeira coberta de alcatrão. No braço horizontal, há uma inscrição visível sob a fuligem: o nome Amanda Souza, acompanhado de uma data: 14/06/1949. Essa revelação destruiu a linha temporal conhecida do caso. Como uma mulher desaparecida em 2007 poderia ter o mesmo nome, a mesma idade e o mesmo rosto de alguém enterrado meio século antes? Após o vazamento da foto, moradores locais começaram a relatar atividades incomuns: sons de vozes subterrâneas, rachaduras no asfalto que se moviam como se respirassem, e o aparecimento de uma nova cruz de madeira no acostamento, no mesmo ponto da fotografia original. A cruz foi removida por autoridades locais, mas reapareceu dias depois, intacta, coberta de alcatrão fresco. Pesquisadores analisaram o material e encontraram resíduos de sangue humano misturado ao betume. O laudo identificou um tipo sanguíneo extremamente raro, presente em apenas 0,03% da população mundial. O mesmo tipo da jovem Amanda Souza. Desde então, moradores da região evitam pronunciar o nome dela em voz alta. Dizem que o som de Amanda ecoa de volta, repetido por uma voz distante vinda do chão. E quando o vento sopra do sul, há quem jure ouvir a frase antiga, sussurrada pelo asfalto rachado: "A estrada lembra o nome dos que a chamam." Em 2023, após uma série de desaparecimentos consecutivos e o aumento de incidentes não explicados, a Polícia Rodoviária Federal decidiu interditar oficialmente o trecho entre os quilômetros 197 e 211 da BR-113. O relatório interno classificou o local como Zona de Risco Classe 4, instabilidade sísmica e acústica, mas a justificativa real não foi divulgada à imprensa.
Moradores próximos, no entanto, afirmaram que o motivo do bloqueio não eram os buracos ou deslizamentos, mas algo mais estranho. Os agentes que trabalharam na interdição teriam relatado vozes vindas do solo. Um dos oficiais, em depoimento anônimo, afirmou que durante a instalação das barreiras ouviu alguém chamar seu nome 3 vezes, embora estivesse sozinho. Era a minha voz, mas com outra respiração, declarou. A operação começou às 2h30 da madrugada. Câmeras corporais dos agentes registraram a colocação de cones, luzes de advertência e o isolamento da pista. Tudo parecia ocorrer normalmente até 3h07, quando os monitores começaram a captar flutuações eletromagnéticas. As filmagens ficam granuladas e um som grave preenche o áudio, idêntico ao ruído de baixa frequência já relatado por cientistas. Em uma das gravações, um policial comenta, com evidente nervosismo, "O chão está pulsando." Logo em seguida, as imagens mostram o asfalto vibrando de maneira visível, como se algo se movesse sob a terra. O som aumenta até se transformar em uma sequência ritmada de batidas. 3 fortes, depois uma pausa. O vídeo termina abruptamente, mas o relatório oficial inclui uma observação que nunca foi explicada. Pulso subterrâneo detectado. Estrutura responde à presença humana. Após o ocorrido, a rodovia foi coberta com camadas adicionais de concreto e cercada com muros de contenção. Drones da PRF sobrevoaram o local para confirmar a estabilidade da área, mas as câmeras captaram algo que não constava no terreno. Um ponto luminoso fixo no centro do asfalto, visível apenas nas imagens infravermelhas. O brilho, ao ser ampliado, revelava o contorno de uma figura humana, deitada, imóvel, com as mãos cruzadas sobre o peito. A equipe tentou repetir a captura, mas o sinal desapareceu minutos depois. Durante as semanas seguintes, moradores das cidades vizinhas relataram falhas elétricas, aparelhos ligando sozinhos e o reaparecimento de uma frequência em rádios e televisores locais. O som sempre surgia no mesmo horário, 3h07, e durava exatos 187 segundos antes de se dissipar. O conteúdo dessas transmissões era sempre o mesmo. Uma voz feminina, fria, calma, dizendo: "Vocês tentaram calar o som, mas ele é o chão." Desde então, o trecho permanece bloqueado. Nenhum veículo oficial ou civil tem autorização para cruzar o local. Mas caminhoneiros afirmam que, em noites de chuva, os faróis dos carros estacionados piscam sozinhos, como se algo os chamasse para avançar. E os que passam perto juram ouvir, por baixo do vento, um som metálico constante, lembrando o motor de um carro ligado ao longe. Dizem que, se você escutar com atenção, pode distinguir as palavras que o ruído forma entre as ondas. A estrada não acabou. O caso parecia encerrado após a interdição da BR-113, até que em fevereiro de 2024, um áudio anônimo começou a circular entre investigadores e entusiastas de fenômenos paranormais. O arquivo, batizado simplesmente de BR-113 Final, UAV, foi enviado a mais de 20 jornalistas por e-mail criptografado e removido das redes em poucas horas. Ninguém sabe quem o enviou, mas a gravação continha algo que mudaria definitivamente a forma como a estrada era vista. O áudio tem 3 minutos e 7 segundos de duração. O início é puro ruído branco, misturado ao som de chuva e vento, até que uma voz masculina surge, trêmula, falando baixo. "Se alguém encontrar isso, eu tô no Calome 203, ela tá comigo." A voz é identificada mais tarde como a de Sargento M. Oliveira, o mesmo policial da gravação de 2009, desaparecido desde então. Ele respira com dificuldade enquanto o som de um motor distante começa a crescer. "O chão tá pulsando", ele sussurra. "Tá vivo." Aos 67 segundos há uma pausa. O som muda e algo semelhante a uma batida cardíaca amplificada toma conta do arquivo. Logo em seguida, uma voz feminina fala, lenta, clara, quase maternal. "Você me trouxe de volta." Nos instantes seguintes, Oliveira parece entrar em pânico. Ouvem-se batidas no vidro, portas abrindo e um barulho semelhante ao de passos em cascalho.
Então ele grita, não de medo, mas de reconhecimento. Amanda. O silêncio dura 15 segundos. Depois, o som se distorce completamente. O volume cai, o ruído fica mais grave e irregular, e a frequência atinge exatamente 18,98 Hz, segundo análises de especialistas. No final, há uma frase que ninguém consegue atribuir a nenhuma voz humana. Ela soa como se fosse falada por dentro da gravação e não gravada por um microfone. A carona acabou. Agora é você quem dirige. Logo após a disseminação do áudio, técnicos de som do Paraná tentaram identificar sua origem. Descobriram que o arquivo continha coordenadas embutidas no espectrograma, apontando para o km 203 da rodovia, o mesmo ponto onde o grupo Linha Morta, Paulo Salles e a própria Amanda Souza desapareceram. Uma equipe de peritos e repórteres foi enviada até o local. Encontraram o terreno coberto por uma fina camada de asfalto novo, mas o odor de combustível queimado ainda pairava no ar. Ao cavar superficialmente, descobriram fragmentos metálicos e pedaços de um rádio antigo, corroído, mas com o painel parcialmente legível. Nele estava gravado à mão, em tinta desbotada, Sargento Oliveira, 2009. E no canto inferior, em letras riscadas, uma frase repetida como um lembrete. 3/7, ela volta. Desde o vazamento da gravação, múltiplos ouvintes relataram fenômenos estranhos ao escutá-la com fones de ouvido. Alguns sentiram náusea, outros afirmaram ouvir a própria voz repetindo trechos do áudio segundos depois de terminado. Mas todos, sem exceção, relataram o mesmo detalhe. Durante os 3 minutos e 7 segundos de reprodução, o relógio digital de cada dispositivo travava no mesmo horário, 3:07, e quando voltava a funcionar, o áudio desaparecia sozinho do sistema. Após o vazamento de BR-113final.ev, os fenômenos se espalharam para além da rodovia. Em cidades vizinhas como Umuarama, Guaíra e Campo Mourão, começaram a surgir relatos de interferências sonoras inexplicáveis, rádios ligando sozinhos, televisores emitindo ruídos graves e até aparelhos auditivos reproduzindo fragmentos do áudio desaparecido. Era como se a frequência tivesse escapado do limite físico da estrada, como se o som tivesse aprendido a viajar sem condutor. Pesquisadores do Instituto Nacional de Acústica e Comunicação, INAC, foram enviados à região para monitorar as anomalias. Instalaram receptores em intervalos de 10 quilômetros ao redor da BR-113 e todos captaram o mesmo padrão: ondas de baixa frequência, idênticas às de 18,98 Hz, surgindo e desaparecendo em ciclos regulares de 3,07 segundos. O detalhe perturbador é que os pulsos não vinham de um ponto fixo. Eles se moviam, mudando de direção, como se alguém caminhasse invisível entre as cidades. Durante uma das medições, o engenheiro-chefe Rafael Cury relatou que, ao aumentar o ganho de captação, ouviu um som semelhante à voz humana entre os pulsos. Ajustou o equipamento, isolou a faixa e percebeu que o áudio formava uma sequência repetitiva, idêntica ao padrão da respiração. Mas, ao reduzir a velocidade, a gravação revelou uma frase: "O som encontrou o caminho." Cury relatou que, após esse experimento, começou a ouvir o mesmo ruído em casa. Primeiro no zumbido das lâmpadas, depois no som da geladeira, até nas batidas do próprio coração. Exames médicos não detectaram anormalidades, mas o pulso cardíaco dele oscilava no exato intervalo das ondas, 3,07 segundos. Dias depois, Rafael desapareceu, deixando apenas um bilhete colado em sua bancada. Ela não precisa mais da estrada. Enquanto isso, rádios comunitários começaram a transmitir espontaneamente a frequência 103.07 FM, mesmo em aparelhos desligados. A transmissão consistia em uma música antiga tocando ao fundo e, sobre ela, uma voz feminina recitando frases cada vez mais compreensíveis. "O eco ainda me ouve. Vocês continuam dirigindo. Eu só queria chegar em casa." A Anatel tentou bloquear a frequência.
mas relatou interferência imediata em suas próprias torres. Um fenômeno inédito, como se o sinal respondesse à tentativa de silenciamento. Com o avanço dos incidentes, autoridades decidiram evacuar a região próxima ao quilômetro 203. Porém, as medições mostraram algo assustador. A frequência havia se espalhado pelo ar, pelas linhas de energia e até pelo solo. Era impossível isolá-la. Hoje, quem vive nos arredores diz que, ao anoitecer, é possível ouvir um zumbido constante, vindo de lugar nenhum, reverberando dentro dos ossos. Alguns juram que, se ficarem em silêncio absoluto, o som começa a articular palavras, as mesmas de sempre, com o mesmo tom de calma melancolia. A estrada lembra o nome dos que passam. O eco da BR-113 já não pertence à rodovia. Está em cada motor, cada rádio, cada coração que ainda bate no compasso de 3,07 segundos. E todos que o escutam repetem o mesmo sintoma. A sensação de que há alguém sentado ao lado, olhando em silêncio, à espera de uma resposta. Depois da evacuação parcial da região e do desaparecimento de Rafael Cury, o fenômeno deixou de ser restrito à BR-113 e começou a atingir toda a cidade de São Valentim, a mais próxima do trecho interditado. O que antes era apenas um som grave e distante, transformou-se em algo orgânico. Um pulso coletivo, audível em postes, motores, grades de ferro e até nas paredes das casas. No início, os moradores acreditaram que se tratava de uma falha elétrica. Técnicos da concessionária local confirmaram oscilações de energia em ciclos idênticos aos das medições feitas na rodovia, 3,07 segundos. Mas o problema persistia mesmo após o corte total de energia. O som continuava vindo do chão. O prefeito decretou toque de recolher noturno. Ainda assim, vídeos gravados por moradores mostram janelas vibrando, lâmpadas piscando e cães uivando em uníssono às 3h07 da manhã. Em um dos registros mais divulgados, a câmera de um celular capta o interior de uma sala escura. No reflexo da televisão desligada, uma silhueta feminina aparece por um segundo, imóvel, olhando diretamente para o espectador. Enquanto isso, hospitais locais começaram a registrar um aumento repentino de casos de arritmia cardíaca e desmaios sem causa aparente. Médicos perceberam que muitos pacientes apresentavam batimentos sincronizados com a mesma frequência registrada na estrada. O fenômeno ficou conhecido informalmente entre os profissionais como Síndrome 3.07. O repórter Guilherme Bastos, um dos poucos que permaneceu em São Valentim, publicou uma matéria intitulada A Cidade que Respira Junto. No artigo, descreveu a sensação de viver ali. O ar vibra como se houvesse um motor subterrâneo. Quando o som cresce, sinto o coração responder. Às vezes não sei se ele bate dentro de mim ou debaixo da terra. Dias depois, Bastos publicou uma atualização. Dizia que o pulso estava se intensificando e que, ao gravá-lo com microfones direcionais, percebeu que o som não se propagava pelo ar, mas seguia as pessoas. Quando me movo, ele muda de direção, escreveu. E quando fico em silêncio, ele parece esperar. Na mesma noite, o jornalista desapareceu. Seu gravador foi encontrado em uma praça próxima, ainda ligado. O áudio dura pouco mais de 3 minutos e mostra Bastos ofegante, descrevendo a sensação de pressão nos ouvidos. Em seguida, ele para e sussurra: "Tem alguém respirando comigo." A gravação termina com um estalo e um longo silêncio. Mas, ao ampliar o som de fundo, é possível distinguir 2 batimentos cardíacos distintos. Um humano e outro mais grave, profundo, vindo do subsolo. Dias depois, o fenômeno se espalhou para os municípios vizinhos. Antenas de rádio começaram a vibrar sozinhas, carros ligavam sem chave e cabos telefônicos transmitiam sons impossíveis de identificar. Os cientistas afirmam que a cidade entrou em ressonância acústica com algo que não pertence a este mundo. Os moradores têm uma explicação mais simples. Dizem que a estrada está crescendo, se estendendo por dentro das pessoas, e que quando o coração delas parar, a BR-113 continuará batendo no lugar. O governo federal negou todos os pedidos de imprensa sobre o caso da BR-113, mas documentos confidenciais
começaram a circular na Deep Web em meados de julho de 2024, sob o título Relatório Final, Operação 0307. O arquivo continha centenas de páginas digitalizadas com relatórios de campo, medições sonoras, laudos médicos e transcrições de áudio. Nenhum autor é identificado, mas os trechos assinados carregam iniciais familiares, AS. O relatório descreve a BR-113 como um fenômeno de ressonância bioacústica coletiva, uma forma de consciência sonora capaz de armazenar memórias humanas e replicá-las em estruturas materiais, metais, motores, solo e até organismos vivos. O som absorveu tudo o que morreu sobre ele, diz uma das páginas. Agora ele está aprendendo a usar o que sobrou para continuar falando. Nas seções mais técnicas, o texto explica que as medições feitas após a expansão do pulso sobre São Valentim revelaram algo impossível. A frequência 18,98 Hz havia deixado de ser constante e se multiplicado, produzindo múltiplas ondas simultâneas, cada uma associada ao ritmo cardíaco de um indivíduo. Era como se cada pessoa da cidade emitisse um fragmento da estrada, um pequeno batimento que se unia aos demais, criando um único som coletivo. Mas a parte mais perturbadora vem das transcrições finais. Em um dos anexos, há registros de áudios gravados por técnicos de campo durante a madrugada de 3 de julho de 2024. O primeiro começa com o ruído de vento e o som de passos sobre o asfalto. Então, uma voz masculina sussurra: "O chão está respirando de novo." Logo em seguida, um som metálico semelhante a uma batida rítmica ecoa por quase 1 minuto. A voz retorna, desta vez feminina, doce e clara. Agora o corpo é a cidade. O relatório termina com uma observação enigmática, atribuída a um especialista não identificado. O pulso não pode ser eliminado porque ele é adaptativo. O som não morre, apenas muda de hospedeiro. O próximo condutor será humano. Poucos dias após o vazamento do documento, funcionários da Agência Nacional de Segurança Sanitária relataram que os servidores usados para armazenar os arquivos haviam queimado sozinhos. Mesmo desligados, os HDs vibravam, como se uma força mecânica os fizesse pulsar. Nas semanas seguintes, começaram a surgir relatos de um novo som, mais agudo, que substituía o antigo zumbido. Dessa vez, ele vinha de dentro dos próprios dispositivos eletrônicos, celulares, alto-falantes, microfones, qualquer coisa que pudesse emitir voz. E sempre começava da mesma forma, com uma respiração longa, grave, seguida de uma única frase, dita com a calma de quem sabe que não será interrompido. A carona acabou. Agora é a sua vez de dirigir. A partir desse dia, ninguém mais pôde afirmar com certeza onde terminava a estrada. Alguns dizem que ela continua invisível, dentro dos fios dos aparelhos e das pessoas que ainda insistem em ouvir. Outros acreditam que o som se tornou parte do próprio tempo, um pulso contínuo que marca o ritmo do planeta, lembrando a todos que o silêncio é apenas o intervalo entre um batimento e outro. Mas todos concordam em uma coisa: quando o relógio marca 307, a BR-113 desperta. E por um breve instante, o mundo inteiro respira junto com ela. A BR-113 foi retirada oficialmente dos mapas em agosto de 2024. Nenhum satélite a mostra, nenhum GPS reconhece seu nome. E, no entanto, ela continua lá, invisível, vibrando sob o concreto e o tempo, aguardando o som certo para despertar. Moradores das antigas cidades cortadas pela rodovia afirmam que nas madrugadas mais frias ainda é possível sentir uma brisa atravessar o chão, como se um caminhão invisível passasse arrastando o vento. Outros dizem ouvir o ronco de motores distantes, que crescem até parecerem próximos o bastante para iluminar a janela de quem escuta. O eco da BR-113 não está mais preso à estrada. Ele se espalhou. Mora nos ruídos das cidades, nos cabos de energia, no chiado das televisões e nas pausas entre uma respiração e outra. Há quem diga que ele escolhe ouvintes, que o som procura pessoas solitárias,
aquelas que ainda viajam à noite, de carro ou de pensamento. Pessoas que não conseguem dormir e acabam ligando o rádio para preencher o silêncio. Quando o ponteiro se aproxima de 3M07, o ar muda. Os objetos ao redor parecem se encolher. E por um instante, o chiado vira voz. Você quer uma carona? É sempre a mesma frase. Simples, cortês. Mas o que vem depois depende da resposta. Alguns dizem que, se você responder sim, o som desaparece. E uma calma inexplicável toma conta do corpo, como se alguém tivesse desligado o mundo por dentro. Outros afirmam que, ao negar, o som se transforma em algo mais grave, como um motor engatando em marcha lenta. E então vem o toque final. 3 batidas espaçadas, iguais às que aparecem em todas as gravações da BR-113. Alguns acreditam que é o som de um coração. Outros o de um motor velho tentando funcionar uma última vez. Mas há uma teoria mais antiga, a de que não há diferença entre os dois. Um motor, afinal, também pulsa. O tempo passou, mas ninguém jamais conseguiu escapar do ciclo. O som sempre encontra um novo condutor. E enquanto houver alguém disposto a escutar, a estrada nunca será completamente esquecida. Dizem que, em noites de chuva, se você sintonizar o rádio e girar o botão bem devagar, vai ouvir uma música antiga tocando em algum lugar entre as frequências. E quando o chiado se tornar respiração e o som ganhar voz, feche os olhos, porque talvez o reflexo no vidro já não seja o seu. A carona acabou, sussurra a voz. Agora é você quem dirige. E o ponteiro do relógio inevitavelmente marca 3h07. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te assustou ou te lembrou de alguma história, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.